Olá! Em fevereiro de 2013, nós começamos com o primeiro programa do Teoria e Prática. Foram várias entrevistas com professores da instituição e também profissionais das mais diversas áreas. De lá para cá, entre 2013 e 2014, o programa evoluiu. Nós fomos mais à prática para entender como funciona cada uma dessas áreas. Hoje é o programa de número 50 e eu tenho a honra de estar com o reitor e o pró-reitor acadêmico da FHU Uniararas. Nós vamos falar sobre um livro que foi lançado e já estará disponível na biblioteca da instituição. Olá, doutor Mendes. Olá, doutor Olavo. Obrigado pela participação. Eu gostaria de começar com uma pergunta, doutor Mendes. É um livro chamado Práticas Pedagógicas no Ensino Superior. E de onde surgiu a ideia de fato, fazer um livro com a participação de professores e alguns profissionais de fora? Bom, eu quero primeiro agradecer pela sua presença, parabenizar pela iniciativa e por esse projeto que completou um ano. E é uma honra para nós estarmos participando aí do programa de número 50. Interessante que essa ideia ela surgiu alguns anos atrás. Nós participávamos de alguns eventos ligados ao ensino superior. Eu, os pró-reitores, diretor administrativo. E dessas reuniões, nós sempre saímos muito preocupados, porque o tema era hoje a metodologia, como que é tratado esses assuntos, os conteúdos dentro da sala de aula, para esse novo aluno que está chegando no ensino superior. E a partir dessas ideias, nós começamos a pensar em trazer alguma coisa de fato para a instituição. Não poderia ser algo exportado, teria que ser algo que nascesse de fato dentro da instituição, preparando para a gente receber esse novo aluno que domina a tecnologia, que está em contato com as informações que são geradas no mundo todo, e era preciso, de alguma forma, que a nossa instituição conseguisse trazer para o docente também essa possibilidade dele dinamizar as suas práticas pedagógicas. Até quando o senhor fala de novo aluno, não simplesmente o aluno que vem para a instituição como um aluno novo, mas o perfil desse aluno que é bem diferente do aluno de antigamente. Se a gente fizer uma comparação, voltar na história e analisar os alunos de 10, de 5 anos atrás, a gente observa que hoje é um aluno que ele domina a tecnologia, ele tem o celular, ele tem o tablet, ele tem o computador à sua disposição, a informação flui para ele de uma forma muito rápida e a aula, como um momento de transferência de informação, tem que ser preenchida de algo que de fato chame a atenção desse aluno. Sim. É preciso despertar a atenção dele. E aí cabe a esse professor um novo papel que até então ele não desempenhava. Ele não pode só ser um transmissor de informação. Sim. Esse docente tem, na verdade, ser um mediador pedagógico. Isso impõe ao professor uma nova atualização, um novo compromisso com o seu ofício. E é a partir desse princípio que a gente começa a delinear o que seria lá na frente o lançamento do nosso livro. Desse livro. É interessante a sua fala porque nós sabemos que os professores são das mais diversas áreas e muitas vezes especialistas em algum assunto, mas nem sempre tem talvez, ou não sei se eu posso dizer que não tem a didática ou a melhor metodologia para ensinar de fato esse novo aluno. É um momento difícil, é um momento de transição, porque eu também sou docente da instituição, participei do livro e sei que nós temos treinamentos para isso. É um momento difícil de evolução na instituição? Sem dúvida, acho que as instituições de ensino superior, se a gente pensar da década de 70 para cá, quem era o professor universitário? Era aquele profissional egresso de um curso de pós-graduação que tinha no contexto do seu curso muitas vezes uma disciplina voltada para a metodologia do ensino superior, mas era um profissional preparado, especialista em uma determinada área. Sim. Esse profissional dorme pesquisador e acorda de repente professor universitário. Até que ponto ele está preparado para passar essas informações? E existe aquele ditado, não basta saber fazer, é preciso saber ensinar, como passar essas informações. E a instituição vem, como eu disse, vem se preocupando muito com esse novo professor. Nós temos hoje praticamente os nossos cursos em todas as áreas do conhecimento, desde aquele professor egresso de um curso de licenciatura, da área de pedagogia, que de fato teve uma série de disciplinas voltadas para essa parte didática, de metodologia, até aquele profissional egresso de um curso de engenharia, de tecnólogo, muito específico, onde a formação dele para ser docente é muito pequena, ou quase nula. Nós recebemos esse docente. Fica o nosso compromisso e a nossa responsabilidade, de alguma forma, capacitar esse professor. O que nós queremos é, dentro dessa massa de docentes da instituição, preparar o nosso professor para que ele, independente da disciplina, do curso ou da área,
de fato ele esteja preparado para enfrentar esse novo momento no ensino superior. E aí a gente tem incluído dentro da nossa capacitação docente oficinas que acontecem geralmente no início do ano, visando justamente dar para esse professor instrumentos para que ele possa ter esse novo horizonte. Dentro da sala de aula, transformar em um espaço onde, de fato, ele prenda a atenção desse aluno, ele consiga fazer da sua disciplina um encantamento. Né? Não é uma tarefa fácil, mas esse é o compromisso que a Uniararas, né, está comprando e que a gente, na verdade, precisa, para os próximos anos, cada vez mais investir nessa capacitação docente. De todo esse estudo, de toda essa análise, surge então talvez a ideia do livro, como algumas práticas, e eu sei que também, dentro desse processo todo, surgiu a ideia de dividir a aula em 3 momentos. Isso. Então, revisão, conteúdo novo e a síntese ao final. O livro vem para suprir, eu sei que não de forma completa, porque as práticas são as mais variadas, né? Mas para suprir um pouco disso e auxiliar professores que venham para casa futuramente? Sem dúvida, era preciso dar o primeiro passo. Sim. Né? De que forma a gente poderia trazer para a instituição esse compromisso de estar, de fato, contribuindo, né, para a qualificação desse professor, desse profissional. E o primeiro momento que a gente pensou seria conhecer as práticas que já ocorrem na instituição. Né? De que forma isso está disseminado entre o corpo docente. De que forma os nossos professores dinamizam as suas aulas no dia a dia. E foi interessante que foi um trabalho, né, que integrou as pró-reitorias, principalmente a pró-reitoria de graduação, e nós começamos a identificar dentro da nossa casa professores que no dia a dia já utilizam de uma série de atividades, né, de metodologias diversificadas e que a gente precisava de fato resgatar, concentrar esses professores, né, num determinado momento e transformar essa experiência, né, num livro. Não foi uma tarefa fácil, na verdade essa experiência ela inicia em 2012, a gente começa a fazer o convite, começa a conhecer, né, essas práticas desses professores que ocorrem nas diferentes disciplinas e a partir daí, quando a gente tem um grupo de profissionais envolvidos e principalmente é importante salientar o compromisso desses professores com a ideia. Sim. Né? Eles aceitaram, trouxeram seus planos de ensino e a partir dali a gente começa então a pensar na transformação dessas práticas, concentrando essas atividades no que seria o futuro livro de práticas pedagógicas. Com também uma base teórica. Justamente. E aí eu sei que o Dr. Olavo foi um dos idealizadores, né, faz parte da organização do livro, e eu gostaria agora de perguntar a ele. Dr. Olavo, como foi então a escolha desses profissionais? Porque começou lá em 2012 com uma equipe e outros foram sendo colocados no meio do caminho. Como foi a escolha desses professores para participar do livro? Érica, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de resgatar alguns pontos aí da fala do professor Mendes, que é referente a essa fase de transição. Acho que a palavra ela é de fato uma fase de transição. Nessas palestras que nós participamos, uma das coisas que mais assim me causou um certo impacto foi quando um palestrante mostrou que os jornais de grande circulação, e um deles muito conhecido aí, eu não vou citar o nome porque não é o caso, ele havia diminuído o tamanho do texto e aumentado a imagem. Alguns programas de televisão estavam diminuindo o intervalo do programa em si, porque as pessoas, essa nova geração, o público que era direcionado, eles já não tinham tanta paciência para ficar longas horas fazendo a mesma atividade. Então, tudo isso, nós vamos a esses encontros, recebemos essa informação e voltamos. O que isso aí pode ser útil na minha prática? Então, um ponto que começou assim a reflexão é: a tecnologia hoje ela ajuda ou ela atrapalha? Então, a chegada do Data Show nas salas de aula permitiu ao professor inserir numa única aula um conjunto de imagens que há uns anos atrás seria impossível fazer isso com transparências ou numa aula da lousa. Então, o Data Show ele dá essa velocidade, esse acúmulo de conhecimento em pouco tempo, mas tudo com imagens. Então nós temos duas situações: um volume grande de conteúdo sendo ministrado em um curto tempo, um aluno que vem de uma cultura de leitura mais sintética, tudo mais rápido, condensado. Como trabalhar isso? O professor que foi educado lá atrás numa escola conteudista, que exigia dele um labor, um trabalho, tinha que se sacrificar.
com uma geração que quer agora tudo mais rápido, tudo mais fácil, tudo mais prático, como conciliar esses conflitos. Então, quando nós olhamos a obra, o livro, no caso, a gente não tinha uma noção de que perfil ele teria. Após fazer uma leitura, ele reflete essa transição. Porque nós temos ali aulas que vão para as metodologias ativas, uma interação com os alunos, e aulas que trazem um pouco daquela tradicional, mas em todas elas o eixo que centraliza é a participação do aluno, é tentar tornar e de fato é bem mesclado. Esse processo de aprendizagem mais dinâmico. E não é uma questão, até eu acompanhei todas as práticas do livro, não é uma questão simplesmente de transformar o tradicional em algo totalmente tecnológico. Não tivemos essa preocupação. Exato, porque também esse aluno ele vem de uma forma um tanto diferente. Exato. Eu vou... Vou voltar à pergunta, então eu vou responder. Vamos segurar um pouquinho essa pergunta, para a gente saber então quais são os professores que participaram, e eu também quero saber de algumas práticas para a gente poder passar isso para o pessoal. Pode ser? Então a gente vai para o intervalo e nós voltamos já. Doutor Olavo, então a pergunta que ficou no bloco anterior, como foi a escolha desses professores? Bom, nós começamos com um convite a um conjunto de professores, alguns foram até o final, outros por alguns motivos, outros compromissos, não puderam acompanhar, mas contribuíram. Então, meu agradecimento a esses que, mesmo não estando como autores, deram grandes contribuições. Convidamos alguns professores para propor a eles uma mudança na metodologia que eles vinham aplicando nas disciplinas. Então, fizemos todo um escalonamento de quantas aulas efetivamente eles dariam, se era possível mudar um conjunto de aulas, porque a aula expositiva, ela dá ao professor agilidade para avançar com o conteúdo de uma forma que facilita muito, uma vez que nós temos que dar conta de conteúdo. Quer dizer, esse é um desafio que lá na frente, se não for atingido, pode fazer falta. Esses professores vieram espontaneamente, alguns nós convidamos, né? E começamos reuniões semanais para discutir as dificuldades, como isso estava sendo encaminhado. O fato é que foi percebido que é quase impossível o professor mudar ao longo da rotina. São muitas exigências, exige um sacrifício assim que acho que fica além da capacidade do profissional. Eu percebi que havia um medo deles de prejudicar o andamento, o comprometimento que eles têm lá com os alunos. E quando você diz ao longo, é no sentido de o semestre está acontecendo, é muito complicado, teria que ter um planejamento maior. Nós chegamos nas reflexões junto ao NGA, chegamos o Núcleo de Gestão Acadêmica e da Assistência à Pró-Reitoria, chegamos à conclusão que teríamos que buscar um outro caminho. E esse outro caminho foi, se cada professor eleger uma prática que ele se sente à vontade para gravar, para expor e fundamentar esta prática com a teoria, o que leva ele a estruturar a aula daquela forma, poderíamos transformar isso num capítulo e organizarmos num livro, que seria para nós um marco do momento que estamos vivendo. Então, se daqui a alguns anos sai outro livro ou outra publicação com esse enfoque, nós já temos o estado da arte nessa situação aqui na UniArás. Eu acho que esse é um marco importante que, assim, que vale a pena ser citado, né? Sim, sem dúvida.
Professores de fora da instituição também participaram, tiveram essa oportunidade ou não? Sim, nós temos uma professora da Unicamp que participou junto com a professora Isméria. A Fernanda Klein. Exato. E elas trouxeram uma prática que é de aula, que é considerada as tais metodologias ativas. Sim. Onde a participação do aluno é praticamente intensa, né? Tudo parte da participação do aluno. Eu até tenho algumas práticas que eu gostaria de comentar. Como você até citou essas professoras, elas trouxeram a ideia de um quebra-cabeça. Exato. O nome do capítulo até é Entendendo a Fisiologia do Coração por Meio de um Quebra-Cabeça. É interessante, foi a professora Fernanda Klein, que é da Unicamp, e a Maria Isméria, que é da instituição. Entender fisiologia a partir de um quebra-cabeça parece estranho, mas de fato eu acompanhei também as entrevistas, acompanhei o processo, elas conseguem de uma maneira, eu diria até lúdica, né? Que o aluno consegue, um quebra-cabeça qualquer um faria, então ela consegue colocar isso dentro de um assunto que é basicamente complexo. Existe hoje uma linha, né, vamos dizer assim, de ensinar usando jogos. Porque está muito disseminado entre os jovens esses jogos eletrônicos, trabalhar a partir de jogos. Então, assim, esse resgate dessa parte que o aluno gosta de fazer, que eles gostam de interagir em grupos, colocado dentro de um assunto denso, como é a fisiologia do sistema cardiorrespiratório, por exemplo, do coração, ela vai gerar uma parte que é de prazer, quer dizer, jogar, uma interação maior, trabalhando em pequenos grupos, e o professor funciona como orientador dessa atividade. Sim. Então aí essa metodologia ela cai num extremo assim que onde todo mundo sonha que a educação caminha, quer dizer, o aluno sendo mais um agente do seu conhecimento, participando mais ativamente, enquanto o professor, aquele professor tradicional, fonte do conhecimento, ele se afasta um pouquinho, mas monitora a atividade. Então, sim, esse é um exemplo de metodologia que a gente chama moderna, aí, né, que vem com posso dizer que o aluno se torna inovadora. O ator principal. Exatamente, parte do aluno. Então, ela tem um princípio de conciliar uma coisa que ele gosta de fazer, que são os jogos, com o outro princípio de autonomia dele, de estudar, de se interessar pelo assunto. E eu acredito que, mesclando esses dois processos, sabe, o tradicional com o inovador, ou com práticas que dão ao aluno mais liberdade, e também, em todas as fases, tendo o aluno espaços para participar da aula, nós vamos incutindo neles a importância do estudo. Sim, a importância de passar pelo ensino superior e sair daqui com segurança para poder exercer a sua profissão. Porque o profissional de ensino superior ele tem que ser preparado para resolver problemas. Sim. Ele não pode ser um repetidor, né, de situações já construídas. E aí, doutor Olavo, eu também participei com um capítulo e foi justamente com um jogo, que é o quiz. O quiz é um jogo de perguntas e respostas, só que, de fato, uma maneira bastante lúdica de fazer a revisão de um conteúdo. No caso, eu sou como professora da área de comunicação, marketing, gestão, então é um pouco mais fácil, porque eu já trabalho dentro desse esquema. No quiz, os alunos tinham que estudar previamente, então eles souberam que o jogo ia acontecer e tinham que competir entre si. Essa competição também, de uma forma saudável, eles gostam muito. Você acredita que qualquer professor de qualquer área consegue aplicar um jogo como esse ou não seria viável? Então, eu acho que o professor, ele ao ter contato com esse material, ele precisa fazer aquele exercício que nós fizemos lá atrás, né? Nós assistimos uma fala, traça-se o perfil de um jovem e nós começamos a pensar o que isso poderia ser trabalhado internamente. Então, quem ter contato com esse material, ele precisa entender o seguinte: como eu faria para que o meu conteúdo pudesse ser transformado num quiz? Como eu faria para que o meu conteúdo pudesse ser transformado num jogo? Que recursos a mais eu posso interagir? Aí ele vai começar, digamos assim, a adequar ou ajustar a sua prática pedagógica, que muitas vezes está centrada naquela aula expositiva, onde ele fala, que vai mais de... nossas aulas são começam às 7 e terminam às 8h40, imagina, muitas vezes o professor fala, quando não 4 aulas, ou mesmo professor, ele vai começar a perceber
que existem outras formas de ensinar com a mesma eficiência e atraindo mais o aluno. E também então, nesse resgate, eu acho que é possível, sim. Porque se tem essa divisão dos 3 momentos, as práticas podem ser usadas não na aula toda, que também ficaria cansativo, exagero. A história de hoje, pelo menos para o primeiro e segundo ano, que são o primeiro ao quarto período, nós instruímos os professores para que eles não entrem diretamente no assunto, mas que eles administrem o tempo, para que o tempo de aula componha uma introdução ao assunto partindo de uma revisão proativa. Ele traga uma situação aplicada ao conteúdo que ele já ministrou, que possa colocar o aluno na aula. Quer dizer, o aluno se concentra na aula. Nosso aluno ele trabalha, a maioria deles trabalham em atividades distintas. Eles chegam muitas vezes para a aula com a cabeça ainda no trabalho, né, nos compromissos profissionais. Esse momento de entrar na aula é muito importante. Alinhou todo mundo, colocou uma situação, ele percebeu que ele precisa estudar mais esse ou aquele tópico, ele não conseguiu resolver um probleminha simples ali. Aí o professor parte depois para avançar com a matéria. Aí fica qual prática ele achar a mais adequada. As mais diversas. Já aí nós já temos uma transição de um momento da aula para um outro. Então o aluno já sai de uma posição, passa para outra. Aí inicia-se a abordagem. Outra coisa que nós pedimos aos professores também, não deixa, falar assim, acabou a aula. Não, pessoal, olha, paramos aqui, trabalhamos isso, vamos ver como que nós podemos organizar essa informação para vocês, que a gente chama de momento da síntese. Ensinar para esse aluno, mostrar para ele como ele pode fazer uma tabela comparativa, um mapa de conceitos, um resgate do que é essencial na matéria com as palavras-chave. Ou seja, esses 3 momentos da aula é uma administração do tempo. Ele não tem nada de inovador do ponto de vista de, olha, isso é óbvio que tem que ser feito assim. O que a gente está alertando os professores, vamos fazer, vamos nos propor a trabalhar isso aí. Porque o aluno, até o quarto período, ele vem com aqueles vícios do ensino médio, ele quer tudo mastigadinho. Então nós estamos organizando a aula para que ele ganhe ritmo de estudos. E como o professor Mendes disse, a diversificação da prática pedagógica acaba trazendo ele para o gostar de estudar, para o gostar de aprender. Então, a estratégia basicamente acaba sendo essa. Sem dúvida. E até eu gostaria de entrar em mais uma prática, entre as várias que nós podemos conversar, o uso do vídeo, porque há muitos professores que usam normalmente vídeo em sala de aula. Só que a professora Patrícia Benhame vem com uma proposta diferente. Então, eu vou pedir o seguinte, a gente vai para o intervalo e no retorno nós falamos dessas e outras práticas. Ok? O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com Teoria e Prática. Doutor Olavo, falávamos do uso de vídeo e eu sei que diversos professores já o utilizam, mas a professora Patrícia vem com uma proposta diferente. Qual é a ideia? Bom, a professora Patrícia, a proposta dela, ela vai recorrer a uma mídia de massa, a televisão. Ela utiliza um programa A Liga, que tem assim um formato diferente, no qual eles foram entrevistar um grupo de ciganos. E a repórter vai lá ver o dia a dia deles e tal, e ela pega alguns fragmentos dessa reportagem e coloca para os alunos trabalhar em toda uma questão conceitual. É interessante que os alunos começam a observar que a própria repórter manifesta um preconceito em relação àquelas pessoas, tudo. Então ela constrói ali a teoria da sua aula, né, do conhecimento que ela precisaria passar para os alunos, não daquela forma formalizada, definindo. Ela mostra para os alunos a partir de uma mídia de massa, que é como se a televisão, tudo está na televisão, é ruim, então vamos transformar algumas coisas que estão na televisão
uma visão mais crítica. Eu achei interessante que esse lado aí é a criatividade da aula dela. Totalmente diferente, é verdade. E até uma outra tem a ver com a parte prática da anatomia, que o professor Eduardo Scabora também utiliza. Fica mais fácil quando se usa essa questão prática, porque ele pega alguns componentes do coração, de alguns órgãos, e mostra de uma forma prática aos alunos. Isso facilita mesmo? Olha, a aula prática, ela é, digamos assim, em algumas áreas imprescindível. Se o aluno não tiver essa parte teórica e a prática, ele não consegue imaginar ou desenvolver. Então, assim, se nós imaginarmos que a anatomia necessita desta parte do toque, do observar, porque, voltando ao assunto do vídeo, o professor explica como é o coração, põe um vídeo do coração e está tudo resolvido, mas o tocar, o sentir a textura do músculo nas peças, assim, para o aluno o aprendizado é muito mais dinâmico, digamos assim. Muito mais efetivo. Exatamente, mais efetivo. E ele vai ter toda a sala de anatomia, quer dizer, aquela coisa do indumentário, jaleco. Então, eu acho que tudo isso compõe um rito, né, de aprendizagem da aula em si. Então, a aula prática tem esse componente. Ela leva o aluno a vivenciar, inclusive, a futura atuação profissional dele, como que ele vai estar simulando ali uma vivência que ele pode ter lá no futuro. Então, dentro dessa linha, mas com uma didática um tanto diferente, o professor Fernando Catanho, ele usa o teatro. Exato. No entanto, a prática dele, né, o capítulo do livro, se chama Teatro na Contração Muscular, das fotos ao filme. Isso. Ele usa o mesmo aspecto que poderia ser usado numa aula prática de anatomia, mas ele usa como teatro. Qual é a ideia desse teatro? A contração muscular cai no campo da fisiologia, no campo aí também da estrutura do músculo, da histologia da própria anatomia. E ele, num determinado momento da aula, ele convida os alunos para simular essa ou aquela proteína, esse ou aquele íon que entra naquela reação, e depois esses alunos vão, digamos assim, trabalhando essa atividade muscular, sendo eles os agentes, o participante do processo. Eles vivenciam. Eles vivenciam, então, ou seja, a possibilidade dele esquecer esse conhecimento lá na frente é muito menor, porque ele não está num exercício de memorização, ele está vivenciando, está imaginando como seria a relação entre actina e miosina do músculo, como o íon cálcio entra e sai, quer dizer, é muito bonito, sabe? De uma forma teatral, simples, lúdica e divertida. Simples. E o mais interessante é assim, usando recursos de sala de aula, não tem cenário, a aula para, vamos lá, você vai fazer esse trabalho, você vai fazer outro, o aluno tem que participar e os alunos se integram. Eu diria assim, essa criatividade que nós precisamos levar para a sala de aula. Muitas vezes nós somos assim, somos induzidos a achar que tudo precisa ter tecnologia, precisa ter brilho, nada. Muitas vezes uma técnica criativa transmite para o aluno a importância do estudo, o que é gostoso estudar e gostoso aprender. Então, e até nós falamos de diversas práticas que são bastante diferenciadas, mas o livro também traz a questão, por exemplo, dos seminários, que isso já existe há bastante tempo, talvez só de uma forma um tanto diferente. Porém, os seminários, em geral, o aluno chega lá, fica aquele grupo sem postura, lendo, não se prepara. Então, essa do seminário é passar para o professor que queira usar desta prática, que o seminário tem regras, que o aluno tem que se colocar numa condição, digamos assim, real da situação, que ele amanhã depois, se ele for um profissional, ele pode precisar apresentar para uma equipe o fruto do seu trabalho. Então, esse seminário tem todo um rigor. É muito assim, interessante. E assim. Eu não diria que o básico, porque também tem algo diferenciado, mas volta um pouco para o tradicional, que as professoras Cristina Franchini e Fernanda Flores, elas trazem a ideia de aula expositiva dialogada. Isso. Então, isso também a gente pode encontrar no livro. Como eu disse no início, estamos numa fase de transição. Nós também não estamos com a preocupação de negar esse ou aquele método de aula. A aula expositiva cumpre uma função importante. No caso da aula expositiva dialogada, ela mostra para o professor que é possível conversar com o aluno,
abrir espaço do diálogo dentro de uma aula expositiva. E no caso aí delas, elas inseriram no processo da aula os objetivos educacionais da taxonomia de Bloom, né, que coloca uma hierarquia de conhecimento, parte do conhecimento até a síntese, por exemplo, a análise, que são já operações de raciocínio num outro campo, que vai além da memorização. E com isso elas demonstram essa preocupação em articular esses conhecimentos nessa hierarquia de conhecimentos. Acho que é um avanço, porque a aula expositiva ela pode ser só uma exposição de conteúdos, ficando num nível só do saber que vai estimular apenas a memorização do aluno. Sim. Então acho que essa aula expositiva dialogada, ela mostra que nós não estamos nem afirmando e nem negando nenhum método. Nós queremos que o aluno aprenda participando e passe a gostar de estudar. Eu acho que cabe ressaltar também para os professores que vão ter acesso ao material que todas as práticas, os professores tiveram um cuidado de sugerir outras possibilidades, outros usos para cada uma delas. Então não é porque foi usado numa área de negócio que não possa ser usada numa área da saúde e assim por diante. O objetivo maior é esse. Sim, interessante. E agora eu gostaria até de falar com o Dr. Mendes. Dr. Mendes, esse livro vai estar disponível de qual forma para a sociedade ou para a comunidade interna? Nós pretendemos, Érica, distribuir um exemplar deste livro para cada um dos nossos professores. Vai ficar um volume na biblioteca para consulta, mas a nossa esperança é que, de fato, cada docente folheie esse material, e faça dele um instrumento capaz de motivar a sua aula, de modificar a sua atividade enquanto docente na sala. Então nós iremos agora, no próximo momento, fazer essa distribuição para cada um dos professores, os antigos e os novos que estão chegando na casa. Então, para a sociedade de forma geral, se quiser uma consulta à biblioteca, vai ser possível? Sem dúvida, fica à disposição. Nos próximos dias, provavelmente. Sem dúvida. E, além do livro, da parte escrita, também vem um DVD com as entrevistas de cada uma das práticas, que talvez facilite para quem precisa. Sem dúvida. Acho que é uma forma que nós encontramos de fazer, através do livro, disponibilizar ali as práticas comuns que os docentes vêm desenvolvendo e também através do vídeo. Então, o profissional que vai ter acesso a esse material, ele tem a possibilidade de acompanhar ali ao vivo, na fala do próprio docente responsável pelo capítulo, tudo aquilo que ele fez na construção dessa aula. Sem dúvida. Dr. Mendes, para a gente finalizar, a ideia ou a intenção de dar continuidade nesse livro em outras edições, com outros professores? Existe, Érica. Acho que foi dado o primeiro passo. Acho que é a realização de um sonho, daquela ideia de alguns anos atrás, que a gente idealizava, pensava em transformar isso em alguma coisa palpável, nós conseguimos. Então o Centro Universitário está muito feliz com a realização desse projeto. É preciso agradecer inicialmente a Fundação Hermínio Ometo, que acreditou e viabilizou a realização desse sonho. Eu quero agradecer a cada um dos professores, todos, desde aqueles que participaram ativamente do projeto, aqueles que inicialmente tinham a intenção e por uma ou outra razão não conseguiram, a Pró-Reitoria de Graduação, o Núcleo de Gestão Acadêmica, todos os funcionários do CETEC, pela disponibilidade, a vontade de fato estar participando desse projeto. Você, como também autora desse livro, acho que representa todo o elenco de grupo de professores que participaram. Enfim, nossa intenção é que a gente possa, quem sabe, no médio prazo, lançarmos uma segunda edição, com novas práticas que serão agregadas. Eu acho que isso, de fato, vai plantar uma semente dentro da instituição. O corpo docente vai começar agora, a partir desse livro, não que ele seja uma receita pronta, mas um ingrediente a mais para que possa ser mudado, adaptado, transformado e, quem sabe, outras práticas poderão ser agregadas e logo a gente lançar um novo livro com novas práticas pedagógicas que possam ser disponibilizadas aos professores. A intenção é uma só. É melhorar a qualidade do ensino e tornar a atividade docente, de fato, algo que possa, no dia de hoje, contribuir para a formação de excelência do nosso aluno. É o compromisso maior do Centro Universitário Hermínio Ometo. Ok, Dr. Mendes, muito obrigada pela sua participação, agradeço por todos os comentários, obrigada, Dr. Olavo. Obrigado. De fato, foi uma iniciativa muito fantástica de vocês e eu acho que é interessante até deixar
o e-mail do Teoria, teoriaprática@uniararas.br, para quem tiver alguma dúvida e quiser nos enviar. Porque nós podemos voltar a conversar sobre isso para responder essas dúvidas. E aproveitem, esse foi o programa de número 50, falando sobre o livro Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, com o Dr. Mendes, reitor da FH Uniararas, e com o Dr. Olavo, que é pró-reitor acadêmico. Eu fico por aqui e até a próxima.